Vamos chamar agora então a nossa convidada, que é a Denilde Roushacker. Ela é cientista política e também professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Denilde, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece aqui a sua participação. Denilde, eu queria... A gente vai discutir um pouquinho sobre a eleição em si, um pouquinho do formato dela, como que as pessoas devem se preocupar com a eleição em si, mas é claro, vai acabar surgindo aí o assunto do debate de ontem, porque ele foi acalorado. Mas eu queria... A minha primeira pergunta é a seguinte: vamos supor que eu esteja revoltado com essa eleição, não quero saber de Lula, Bolsonaro, de Simone Tebet, de Ciro, enfim, eu não quero saber de nenhum deles e resolvo votar nulo. A grande pergunta que se faz é se esse voto que, vamos dizer assim, eu estou anulando, ele vai para algum candidato. Porque muita gente chega nessa época do ano e resolve fazer aquela série de fake news. Ah, não, se você votar nulo, não se preocupa que vai para o candidato X. E isso as pessoas têm muito na cabeça. Isso funciona na prática ou não tem nada a ver? Bom, boa tarde novamente. Boa tarde. Não tem nada a ver. O processo, na verdade, é considerado os votos válidos, né, para os candidatos. Então, o eleitor tem aí uma ação possível, que é não votar branco, né, se abster, né, se ele não quiser. Então o voto é considerado inválido. Né, então, ele não tem como votar e ser computado para nenhum candidato. O que acontece é que quando a gente retira os votos que não são válidos, né, os votos que retiram as pessoas que não compareceram, e aqueles que votaram, que não se posicionaram em nenhum candidato, né, que expressaram como voto em branco, esse cálculo muda, né? Então, por isso que as pesquisas sempre mostram as intenções de voto, considerando as pessoas que estão indecisas, as pessoas que vão votar branco nulo, ou que não sabem se vão comparecer ou não, que aí é um total, e depois a gente faz o cálculo, tirando esses votos que são chamados não votos, né? Que são os votos inválidos. E por isso que dá essa confusão, porque as pessoas falam assim, mas isso entra no cômputo. De fato, quando a gente recalcula, obviamente o candidato que está melhor posicionado pode ser que com os votos válidos, e aí ele vai ter suficiente votos para vencer na eleição no primeiro turno. Porque aí o primeiro turno ele tem que ter mais, 50% ou mais, do que a soma de todos os outros votos válidos. Então parece confuso, né, quando a gente explica, mas a pessoa ela tem todo o direito de não participar. Acho que a gente está numa democracia em que a democracia permite você participar ou não, mas saiba que no cálculo a sua não participação vai significar que você vai que tem aí um impacto no resultado no final. Mas então acho que essa que é a grande dificuldade para as pessoas entenderem. Mas ela você não transfere esse voto para nenhum candidato. Simplesmente você recalcula, desconsiderando os votos que não foram válidos. Legal, boa. Obrigado ainda pela resposta, que isso já elimina uma fake news boa de eleição. Gani, quer já começar a perguntar? Começo. Bom, boa tarde, professora. Primeiro, a senhora achou que o debate de ontem pode ter trazido alguma mudança significativa no cenário eleitoral? Alguém ter se beneficiado? Alguém ter se prejudicado? E a segunda pergunta é, teremos segundo turno ou não?
Olha, eu acho que foi um debate muito agressivo, né? Esse último debate, diferente de outros debates, o primeiro, o segundo, a gente teve 3 aí debates, os 2 primeiros, eles serem agressivos e serem mais contundentes, os candidatos estarem numa confrontação direta, reforçaria ali as suas posições junto aos seus públicos, né? E a estratégia eu quero garantir que o meu eleitor, que está disposto a votar em mim, de fato perceba a diferença entre a minha posição e a de outros candidatos. Neste último, o que se esperava? Que houvesse uma mudança de posicionamento dos candidatos, e aí todos eles, para discutir propostas. Por quê? Porque eles estão no foco nessa última semana em relação aos indecisos, que a gente tem um número muito grande de pessoas já definidas, né? Tem aí, as pesquisas mostram entre 80% e 85% a variação entre cada uma delas, de pessoas que já dizem assim, já estou definida, já sei com quem eu quero, quem eu vou votar no dia 2. Mas aquele contingente que está indeciso, que tem um candidato, mas não tem certeza se é o candidato mais adequado, então esse último debate serve para mudar essa posição e conseguir chegar nesse eleitor indeciso, que não é o seu eleitor, o seu primeiro eleitor, né? Aquele que já está disponível para você. Então, o que aconteceu? Quando você tem embates diretos, como a gente viu ontem, os eleitores indecisos tendem a ser mais críticos, e por isso que eles são indecisos, porque eles estão olhando, estão avaliando todas as opções, e aí eles podem não ter, nenhum dos candidatos ter conseguido romper essa barreira de conseguir fazer transferência de voto ou conseguir convencer os indecisos que ele é de fato o melhor candidato para o dia 2. Então acho que assim, foi uma perda de oportunidade, especialmente para o Lula e para o Bolsonaro, em discutir propostas que pudessem, de fato, convencer esse eleitor indeciso. A eleição como um todo tem sido este tom, então, se a gente olhar a eleição, a gente vai falar, não foi diferente de outros momentos, mas nestes particularmente deveria ter sido os candidatos terem usado mais estrategicamente a sua posição no debate. É um debate que, apesar de começar muito tarde, canal que tem uma projeção muito grande, que depois vai reverter, né, em discussões, em memes, em tudo mais. Então acho que ali houve uma perda de oportunidade para todos os candidatos. Se a gente olhar em termos de desempenho pessoal, ao meu ver, a Tebet novamente conseguiu se colocar, conseguiu se contrapor tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula. O Lula foi mais firme do que no primeiro debate, então acho que ele também conseguiu se posicionar, se perdeu e caiu aí na armadilha colocada com o padre, o padre que é padre, mas não é padre, que está lá para ser uma espécie de auxiliar do Bolsonaro, e eu acho que o Bolsonaro conseguiu fazer uma posição mais moderada, acho que ele conseguiu se conter, especialmente em alguns momentos, mas ainda assim não conseguiu reverter isso num discurso muito mais positivo para ele. E o Ciro sentiu durante o debate um pouco mais apagado do que nos demais que ele participou. Então, acho que no balanço geral, cada um vai sair com a sensação de que foi bem, de que conseguiu se colocar. A dificuldade é saber se isso atingiu o eleitor que de fato ele precisava atingir, que é o eleitor indeciso. E com relação à segunda pergunta, favor, pode falar. Se você puder fazer de novo, desculpa. Não, e ainda porque está muito, né? Tem gente que fala que o Lula ganha no primeiro, tem gente que fala que o Bolsonaro ganha no primeiro. Então, né, para não ter nenhum benefício de nenhum dos dois, e você é uma cientista, terá segundo turno ou não? Pronto. Boa. Tá bem. Obrigada. Olha, acho que a gente aqui tem que olhar, ninguém vai saber dizer isso, porque eu acho que o eleitor está ainda muito indeciso, né? A gente tem aí uma eleição
que é muito competitiva. O Lula, de fato, tem aí uma chance possível de conseguir ser eleito no primeiro turno, mas existem alguns fatores que devem ser considerados. Nível de abstenção, né? São duas candidaturas com muita rejeição, né? Então isso é um quadro que torna o nível de envolvimento do eleitor e de fato se engajar nesse processo final e ir votar pode ter um impacto, e a gente sabe que a abstenção tradicionalmente tem aumentado no Brasil. Então isso significa que um nível maior de abstenção, de não comparecimento, pode impactar no resultado final, que pode ser para os dois, né? A gente ainda não sabe quem é o eleitor que não está tão apto ou que está com tanta vontade de votar. O que a gente sabe, olhando os dados, é que o eleitor tradicional que se abstém é um eleitor de baixa renda e com baixa escolaridade. Então, este eleitor tende a ser com um peso maior para a candidatura do Lula. Então, se esse eleitor, de fato, tiver um movimento de não ir votar, isso pode impactar no desempenho final do Lula e a gente ter o segundo turno. Por outro lado, os eleitores do Bolsonaro tendem a participar mais. Então, são eleitores que sempre estão mais engajados. Então, esse eleitor também teria aí um efeito possível. E eu queria chamar a atenção de mais um ponto, porque há uma discussão sobre que as pesquisas, elas têm uma margem de erro, e eu, eu acredito na margem de erro das pesquisas. Você chegou numa pergunta que eu queria fazer para você. Então, já que você vai falar de pesquisa, então eu vou fazer essa pergunta, aí você até complementa com o que você já ia falar. Claro. Vou até pedir para colocar o Cabral já na tela, que ele já chegou, mas eu vou fazer minha pergunta antes, tá? A gente vê aí uma série de pesquisas dando aí vitória para o Lula ou colocando os dois candidatos no segundo turno, mas com uma ligeira vantagem ao Lula. No caso, por exemplo, os principais, que é o IPEC, Datafolha, Quest, IPESP, enfim. E a única que, dos grandes, né, vamos dizer assim, que coloca Bolsonaro na frente e já colocando ele até como vencedor no primeiro turno, é a Brasmarket, que na semana passada estava dando 43% para o presidente e hoje está dando já acima dos 50%. A minha pergunta é justamente em relação a essas pesquisas. A questão aí das pesquisas é a metodologia, são as que estão até buscando aí uma forma até de puxar sardinha para um candidato ou outro. Qual que é a sua visão com relação à questão das pesquisas que são feitas no Brasil? Eu sempre desconfio bastante dessas pesquisas que fogem muito do padrão, né? A gente vê que tem um erro aí, que é meio padrão em todas elas, então essas que fogem demais do que a gente está vendo, sempre a gente questiona o que pode estar acontecendo. E aí o que pode ser? Algumas hipóteses. Uma é o perfil da amostra, então se o perfil da amostra foi com sorteio em cidades que tem aí um perfil muito mais forte de um candidato ou de outro, também a forma como é feita a entrevista, entrevistas presenciais, entrevistas por telefone, tem uma diferença. Isso já existem uma série de pesquisas que mostram que há uma certa diferença entre o que é perguntado ao eleitor, a pessoa quando ela é entrevistada, se ela é presencialmente, ela pode se sentir mais constrangida e não a responder determinadas perguntas do que quando ela está fazendo por telefone. Então, todos esses fatores acabam influenciando essas diferenças. Mas, na média, a gente vê que tem aí uma certa equalização dos resultados e mostram que elas estão mais ou menos seguindo um padrão. Quando a gente termina a eleição, uma das coisas que todos os institutos fazem, e tem uma associação de empresas de pesquisa
de institutos de pesquisa, que também faz esse processo, que é checar o nível de erro. E a gente tem tido um histórico similar de erro nas eleições, em que, entre o que foi pesquisado na última semana, a última pesquisa divulgada e o resultado final, você tem aí tá dentro dos erros que foram divulgados e o erro padrão. Então tem uma certa mitologia sobre o erro e sobre a forma como as pesquisas são feitas, mas eu sempre falo o seguinte: os institutos não querem errar, né? Porque se eles errarem, eles estão colocando a credibilidade deles, eles estão colocando de fato a sua reputação. E as pesquisas hoje, vocês que são do setor financeiro sabem bem disso, elas são usadas para monitorar o risco. Então, ela é um fator de decisão importante. Então, quanto menos houver de erro, melhor para a tomada de decisão das pessoas, não só para o eleitor, mas também para os agentes econômicos e para todas as pessoas e para a própria campanha dos candidatos. Então, acho que a gente tem que olhar, de fato, existem diferenças. No Brasil, a gente tem um outro problema, que é os dados do IBGE estão muito defasados, então por isso que essas diferenças de amostrais acabam sendo, os institutos tentam equalizar isso, e aí pode ser que usem fontes que acabam deixando essas amostras um pouco diferentes. Mas acho que a gente consegue entender que, no geral, olhando no agregado, as pesquisas estão seguindo mais ou menos um padrão semelhante. Legal. Ô, Cabral, você quer fazer uma pergunta, já que você acabou de chegar? Boa tarde para você, Cabral. Boa tarde, tudo bem? É Covid, Cabral? Não, não é Covid, é muita tosse mesmo, pelo amor de Deus. Gente, tô brincando. Quem tá ruim aqui no estúdio é o Cabral, gente, só para deixar claro aí. Diga lá. Então você acha que o atraso do censo pode estar atrapalhando a pesquisa? Acho que sim. Isso é um dado já analisado por vários institutos, porque a gente tem uma informação para definição dos dados, né, de sorteio das cidades, de tamanho dos municípios e todas as variáveis que são demográficas de um tempo, né, de mais de 10 anos atrás. Então isso acaba gerando, e a sociedade, a gente sabe que a sociedade mudou muito em termos de renda, em termos de escolaridade, então isso acaba sendo um fator que pode ser elemento de distorção, sim. Legal. Gani, quer fazer pergunta? O que eu ia perguntar em relação a esses eleitores indecisos, professor, é o seguinte: hoje a gente vive num mundo que é o mundo do corte na internet, né? É o mundo que dá ibope, né? São cortes, são brigas, é um grande entretenimento. Então, será que esse mundo da rede social, ele acaba não impedindo um debate mais propositivo? Onde eu quero chegar? Quer dizer, os próprios estrategistas de campanha optam para aquele confronto, porque sabe que isso, de alguma maneira, vai dar mais ibope, vai render mais cortes, do que, do ponto de vista eleitoral, é uma estratégia melhor. A senhora concorda com isso ou não? Acho que algumas campanhas fizeram essa estratégia, né? A campanha, por exemplo, da Soraya, ela claramente é de ter posições que depois possam ser viralizadas. Então, você claramente percebe que é uma estratégia da campanha. A estratégia de comunicação da campanha está em viralizar e trazer. E ela tem tido bastante sucesso, né? Em todos os debates, ela usou alguma estratégia que depois se tornou aí viral. Como a gente viu ontem no embate dela com o padre Kelman. Mas não acho que essa é a estratégia de todas as campanhas. Tem a campanha, por exemplo, do Lula, ela não é tão... Ela ganhou uma atratividade nas redes sociais, mas ela ainda é um pouco mais tradicional, né, de encontros, de apoios, de busca de apoios de personalidades, de trazer grupos de reuniões,
do que a gente vê na campanha do Bolsonaro, por exemplo, que é uma campanha em que as redes sociais têm um impacto muito forte, né, tá dentro da estratégia. De fato, o eleitor, ele olhando pelo prisma aí do final do debate, ou durante o debate, né, a partir de memes, a partir de posicionamentos, tiradas, né, colocações dentro do debate vão ser depois reproduzidas. Mas, no geral, as campanhas tentaram, ao longo dessa campanha, eu acho que diferente de 2018, equilibrar entre o que é o mundo da internet e das ações via internet, via redes sociais, e as ações mais que a gente chama de contato direto com o eleitor. Acho que a gente viu isso também, até na campanha do Bolsonaro, com as motocicletas, com as idas às cidades. Então, mostrar que tinha público de apoio passou a ser uma ferramenta muito importante para ele, inclusive, questionar os resultados das pesquisas, né? Então acho que a internet continua sendo um peso importante, ela continua sendo um peso para criar aí alguns pontos de clivagens para determinados grupos, mas eu entendi e percebi que nessa campanha a gente conseguiu ampliar para conseguir ser de fato multimídia, para ser de fato usar vários dos recursos, inclusive a retomada do contato direto com o eleitor. Denilde, eu tenho uma pergunta para você com relação ao debate também de ontem. A gente viu que, no caso, o debate do SBT, o Lula não compareceu. Obviamente foi uma estratégia de campanha dele. Aliás, eu acho que foi a mesma estratégia usada pelo Bolsonaro em 2018, quando ele também não participou de um dos debates. Mas eu acredito que o que mais as pessoas estavam aguardando era um embate entre o Bolsonaro e Lula nesse debate da Globo. Tanto que eles pediram muito direito de resposta, eu quero direito aqui, quero direito ali, e foi aí que eles protagonizaram aí as frases mais, terríveis do debate, mas enfim, eles protagonizaram aí essa participação deles. Só que, quando eles tiveram a oportunidade de fazer perguntas um para o outro, de poder ali confrontar cara a cara um com o outro, tanto Bolsonaro quanto Lula não quiseram fazer isso. Eles simplesmente se esconderam e não quiseram um embate. Foi estratégia de ambos os candidatos de não se expor mais ou de até perder votos num eventual embate? Acho que eles calcularam o risco de perderem voto, né? Agora o momento é de ganhar voto, né? Não de perder. Então, o que você consolidou, você mantém. Então, acho que o embate poderia ser aí algo que geraria aumentaria as visões negativas que cada um deles já possui num eleitorado. Mas eu acho que também era parte da estratégia de chegar no eleitor indeciso e no eleitor dos outros candidatos, né? O que o Lula quer e precisa neste momento? Ampliar sua posição junto aos eleitores do Ciro, e principalmente Ciro e Simone Tebet. Então, o embate para ele é mostrar que ele é o candidato mais competitivo comparado com esses dois. E o Bolsonaro, idem. Também buscar o eleitor, e aí você perceber que o Bolsonaro fez as escolhas, além do padre Kelman, acho que confundi o nome, desculpa, do padre, né, do candidato padre, como a Soraya colocou, do candidato e também do Felipe Dávila, que é um eleitor que está mais próximo do Bolsonaro, e em alguns momentos do Ciro. Então aqui foi parte da estratégia, com quem eles acham que tem mais chance de conseguir fazer uma transferência de voto como um voto útil. Então acho que foi um pouco dessa parte dessa estratégia também, pensando
estrategicamente, esse eleitor comparar, né, os eleitores que já são do Ciro, da Tebet, da Soraya, principalmente do Felipe, conseguirem entender que esses dois candidatos seriam os mais competitivos e, por isso, fazer já a migração, e para o caso do Lula, reforçar uma possível vitória no primeiro turno, e no caso do Bolsonaro, crescer no final da campanha e ir para um segundo turno mais fortalecido, e com isso conseguir ter um embate diferente com o Lula no segundo turno. Cabral, Gani, perguntas? Você não acha que o que ambos poderiam ter pensado? Bolsonaro contratou o padre para bater no Lula. Esse foi a função para poder lhe dar uma de bonzinho. E o Lula, ele não bateu teoricamente forte tanto em ninguém, bateu um pouco em Bolsonaro, mas veio como dizendo, eu sou a alternativa e não o Ciro. Só que esse não era mais o desenho? Tipo, o Bolsonaro oficializou que a tua função é bater porque eu não saio como mal e você sai como maluco. Já ganhou fama de maluco mesmo, então completa o teu circo. E o Lula veio mais com o objetivo que o inimigo do Lula é o Ciro hoje. Não é o Bolsonaro, né? Ele tem que tentar pegar o eleitor do Ciro. E eu acho que ele veio mais como objetivo, não vou bater ninguém para pegar alternativas. Posso só complementar a pergunta do Cabral? Acho que tem a ver com o que eu vou perguntar, você já responde as duas. Por que o Ciro, ele tirou o pé no final do debate? Qual foi a estratégia, dado que ele está até meio magoado com o PT, né, com a campanha do voto útil? Olha, eu acho que não, viu? Eu acho que o Bolsonaro, ele usou o padre como estratégia, já tinha testado isso e deu certo no debate no SBT, então ele reforçou. E para isso deixou o Bolsonaro com uma posição de conquistar o eleitor que ele precisa melhorar a situação, diminuir a rejeição com as mulheres. E aí o discurso dele, se a gente lembrar em várias respostas, ele sempre trazia dois elementos. Um, que ele foi o candidato, ele é o presidente e é o candidato mais capacitado para fazer reformas sociais e manter o auxílio. Então ele está falando com o eleitor de baixa renda e que ele um aliado das mulheres, né? Então ele repetiu isso em vários momentos. Então acho que o Bolsonaro conseguiu ter ao ter um candidato mais agressivo, aliado a ele, que fosse para a confrontação com o Lula, deixasse ele livre para fazer uma estratégia mais moderada e alcançar esse eleitor que ele precisa convencer. Então, acho que foi um pouco essa, ao meu ver, a estratégia. E do ponto de vista do Lula, ele tem duas estratégias. Claramente foi conquistar o eleitor do Ciro e conseguir fazer, se houver uma migração do eleitor do Ciro para agora já no primeiro turno, significa que ele pode ganhar no primeiro turno, mas também criar pontes com o próprio Ciro e com a Simone Tebet e com a Soraya para um segundo turno. Então aqui ele também já estabeleceu que é um possível diálogo para conseguir de fato sair com uma aliança de segundo turno se tiver segundo turno. Acho que aqui foi um pouco, ao meu ver, a estratégia dos dois. Com relação ao Ciro, ele começou muito enfático, mas ele foi perdendo. Acho que foi o pior debate do Ciro, né, considerando os três. Acho que ele não é. Ele esteve apagado desde a primeira pergunta, quando o Lula o confrontou, e não conseguiu depois ganhar uma densidade. Se perdeu nas respostas, trouxe aquela quantidade de números, mas sem conectar de fato com o eleitor. Então acho que foi aí um dia em que ele também não estava de fato no seu melhor momento em termos de capacidade de comunicação. E também pode ser que ele também já sinalizando que não vai chegar no segundo turno, né, que vai ser o segundo colocado, já também estabelecendo aí como que vai ser, considerando que o partido dele já sinalizou que no segundo turno vai se aliar ao Lula. Então, pode ser que também é parte da estratégia pensando no segundo turno. Pode falar. Será que o modelo de
de debate também não fez Ciro sumir pelo fato dele não entrar em nenhuma confusão, porque ficou aquilo, réplica, tréplica, quádrupla, quíntupla, me dá um minuto porque você falou que eu gosto de uva verde e eu gosto de uva rosa. Tinha mais então isso fez abafar quem não estava na confusão. Então eu vi a briga, mas não entrei na briga. Então o médico não me salvou, mesmo com a perna quebrada. O Cabral tinha mais direito de resposta do que VAR no futebol, meu. Eu não sei se alguém contou, se algum repórter contou, mas deve ter tido uns 10 direitos de resposta fácil ali, se não foi mais. Então acho que isso que abafou ele também. Ele não entrou em nenhum quebra-pau, entendeu? Sim, porque ele não é porque esse tipo de debate é feito para quem está na liderança, né? É um debate que é proporcional para quem... A lógica do debate, quando você coloca duas pessoas à frente, é que elas se confrontem. E aí os dois candidatos, que mesmo não estando, não tendo feito perguntas diretas, o tempo todo eles estavam se confrontando. E o direito de resposta permitiu essa confrontação. A gente via um e o outro pedindo direito de resposta e se colocando. Então, por isso que eu acho que foi parte da dificuldade do Ciro neste debate, né? Ele pode estar acostumado com um modelo em que tem perguntas de candidatos, mas também tem perguntas de outros, de jornalistas, mas neste modelo que a Globo optou, ela é de fato para elevar a percepção de quem é que está na frente e quem lidera, né, os candidatos que estão mais fortes na campanha. Você já viu um vídeo que é um portão elétrico que tem um cachorro latindo aqui e outro aqui. Quando o portão abre, volta um para cada casa. Era Lula e Bolsonaro ontem. Quando não estava se degladiando, o tempo fechou. Quando se degladiou, perdeu a graça. Quase que eu quebrei a televisão. Falei, e aí, não vai sair pau dessa droga, maluco? É aquele negócio. Eles tiveram a oportunidade de poder se confrontar e os dois candidatos simplesmente ficaram ali, não, sabe? É mais na acusação de direito de resposta e quando tiveram a oportunidade de ir lá falar cara a cara... O portão abriu, cada cachorro foi no seu lugar. A gente não vive numa era de geopolítica, de briga por procuração, né? Os Estados Unidos não se confronta direto com a Rússia, ele manda armas lá para a Ucrânia, é a mesma coisa, né? Agora é a briga no debate por procuração, né? Eu ataco via... Tanto é, Denilde, que eu acho que o padre Kelmon tava pro Bolsonaro como a Simone Tebet tava pro Lula, porque em nenhum momento o Lula, por exemplo, ele tomou tapa de todos os candidatos, menos da Simone Tebet, que ficou mais... ela poupou mais o Lula e foi mais agressiva com o Bolsonaro. E ela talvez seja até candidata a um possível cargo, a um possível ministério do Lula, como já dizem aí alguns jornais. Ou seja, né? Então aí tem... foi um debatezinho complicado esse. E fora que eu capotei, eu vi hoje de manhã o resto. Eu dormi em algum momento, eu apaguei. Eu dormi só nas considerações finais. Pô, 1h da manhã não acabava o negócio. Vamos e venhamos, o primeiro bloco foi o melhor. O resto do debate foi só encheção de linguiça. Mas o momento do padre foi divertido, como entretenimento. Mas é porque ele é cansativo, né? É um modelo cansativo de perguntas. E acho que tem um outro fator, porque quando você faz o sorteio, né, das perguntas, os candidatos acabam tendo que voltar para o que eles estudaram, então eles ficam mais engessados. Então, tanto a todos os blocos em que era feito o sorteio, a gente percebeu que teve menos embate. Quando eles tinham possibilidade de fazer perguntas livres, aí eles se sentiam mais à vontade, eles conseguiam se articular melhor. Com relação a Simone, eu acho que aqui é a estratégia de segundo turno. Eu acho que ela já está fazendo a lógica. O último debate também serve para já criar, para os candidatos que já sabem que tem menos competitividade, você já começa a criar a sua estratégia para o segundo turno. E não sei se isso vai reverter em cargos, mas vai reverter no que ela
vai dar apoio, e aí a indicação está muito clara que o apoio dela vai ser para o Lula. Ficou claro mesmo. Denilde, eu gostaria de agradecer... Eu tenho mais uma dúvida. Então pode falar. Você acha que se São Paulo e Rio tiverem segundo turno, é melhor ou pior para os candidatos, considerando que presidência também tem segundo turno? Porque aqui está meio, sei lá, provavelmente não, Haddad é Lula, e se Tarcísio passar e não Rodrigo, vai ser Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Freixo é Lula e o vice do vídeo lá, que acho que é Castro, o nome do cara, é Bolsonaro. Você acha que, decidindo governo estadual no primeiro turno ou não decidindo, ajuda ou não, ou uma segundo turno presidencial? Do tipo, o cara em São Paulo já está definido em São Paulo, vou votar, ir lá só para votar para presidente? Não vou. Então, quanto isso afeta um segundo turno, tipo Rio, São Paulo e Minas, que tem multidão votando? Olha, se a gente olhar historicamente, quando tem eleições de primeiro turno já definidas nos governos estaduais, não afeta a participação de forma tão clara se a eleição for muito importante, muito competitiva. Então, tem um trabalho maior das campanhas em manter as suas bases ativas para que elas, de fato, participem do pleito, mas não tende a ter um impacto tão grande. Agora, quando elas estão, se tiver segundo turno, aí é mais fácil, porque o debate nacional acaba afetando o debate estadual e isso fica permanente na lógica do eleitor. Então isso também, para as campanhas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, o segundo turno nesses estados facilita. Suas bases já estão ainda ativas, as campanhas estaduais ajudam, a campanha federal, então nos grandes centros, inclusive, mais fortemente. Mas também, se não estiverem, o que vai acontecer? Você tem mais a liberdade para conseguir ampliar as suas alianças, e os candidatos vencedores acabam tendo um papel de puxador de voto, porque ele fala assim, olha, você votou em mim, então vote no meu candidato à presidência. Então, acho que esse efeito pode não ser tão grande para o segundo turno, de desmobilização, eu quero dizer. E mesmo aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente vê aí um embate maior entre Haddad e Tarcísio, mas pelo menos nas últimas pesquisas mostra aí que o Tarcísio está caindo nas pesquisas e o Rodrigo Garcia subindo, o que pode tirar até o Tarcísio de um eventual segundo turno. Claro, isso são pesquisas, a gente fica no aguardo, né? Isso teoricamente é ruim para Bolsonaro, porque é oposição dos dois lados, né? Oposição dos dois lados. São Paulo acho que é o cenário mais indeciso, em termos de governo do estado, e no Rio a gente tem que lembrar que o Castro não fez campanha para o Bolsonaro. Ele tem feito ele tem o mesmo eleitor bolsonarista, ele tem o eleitor evangélico muito forte, mas ele tenta se dissociar, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande no Rio. Quando sai do centro da cidade do Rio de Janeiro e algumas cidades do interior, ele tem uma rejeição muito alta. Então o Castro tem feito essa lógica, que é a mesma lógica que a gente viu também em Minas Gerais com Zema, que não, apesar de ter um discurso muito próximo do Bolsonaro, não tem feito uma campanha atrelada à campanha federal. Então, nesses dois estados, o Bolsonaro já está numa campanha em que ele tem uma certa dissociação dos candidatos no estado dos estados. Eu acho que isso, exceto para senador, que no Rio o Romário tem atrelado a figura do Bolsonaro, nos outros o governador não. Então acho que isso também altera um pouco essa lógica de como o Bolsonaro vai lidar com o segundo turno. Uma coisa muito doida, né? Rio de Janeiro sempre foi esquerda, mano. Eu sou carioca, eu sentia isso na pele. Sempre foi esquerda. A primeira eleição foi Brizola, se não me engano, pós-democracia. Sim. E é historicamente de esquerda. Vota no direita? Sim. Vota, mas é um histórico esquerda no Rio. Muito forte.
Então, essa eleição, o Bolsonaro, apesar de ser um reduto eleitoral dele, né, de onde ele construiu a carreira política, ele tem tido mais dificuldade. Com certeza. Denilde, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas suas opiniões, muito bacana ter a sua presença aqui, foi muito legal mesmo. E, por favor, já faço aqui convite para que você volte novamente.